Contabilidade básica, princípios da contabilidade. Nesta aula serão abordados os principais princípios de contabilidade, de forma direta, simples e simplificada, de como eles são abordados nos concursos públicos. Também pode ser utilizado para quem vai realizar a prova do exame de suficiência. Os princípios de contabilidade devem ser um estudo obrigatório para quem quer exercer a profissão ou prestar concurso público, que tenha a contabilidade como uma de suas disciplinas, porque os princípios são a base desta ciência, que tem como objeto o patrimônio. Com a compreensão dos princípios, você será capaz de resolver questões relacionadas a princípios e a outras relacionadas. Segundo o artigo 3º da Resolução do CFC, número 128 de 2010, são princípios de contabilidade. Primeiro, a entidade. Segundo, continuidade. Terceiro, oportunidade. Quarto, registro pelo valor original. Quinto, atualização monetária, que foi revogada pela Resolução CFC número 1282/2010. Sexto, competência. Sétimo, prudência. O princípio da entidade. O princípio da entidade reconhece o patrimônio como objeto da contabilidade e afirma a autonomia patrimonial, a necessidade da diferenciação de um patrimônio particular no universo dos patrimônios existentes, independentemente de pertencer a uma pessoa, um conjunto de pessoas, uma sociedade ou uma instituição de qualquer natureza ou finalidade, com ou sem fins lucrativos. Por consequência, nessa acepção, o patrimônio não se confunde com aqueles dos seus sócios ou proprietários, no caso de sociedade ou instituições. O patrimônio pertence à entidade, mas a recíproca não é verdadeira. A soma ou agregação contábil de patrimônio autônomos não resulta em uma nova entidade, mas numa unidade de natureza econômico-contábil. Princípio da continuidade. O princípio da continuidade pressupõe que a entidade continuará em operação no futuro e, portanto, a mensuração e a apresentação dos componentes do patrimônio levam em conta esta circunstância. Princípio da oportunidade. O princípio da oportunidade refere-se ao processo de mensuração e apresentação dos componentes patrimoniais para produzir informações íntegras e tempestivas. A falta de integridade e tempestividade na produção e na divulgação de informações contábeis pode ocasionar a perda de sua relevância. Por isso é necessário ponderar a relação entre a oportunidade e a confiabilidade da informação. Princípio do registro pelo valor original. O princípio do registro pelo valor original determina que os componentes do patrimônio devem ser inicialmente registrados pelos valores originais das transações, expressos em moeda nacional. As seguintes bases de mensuração devem ser utilizadas em graus distintos e combinadas ao longo do tempo de diferentes formas. Primeiro, custo histórico. Os ativos são registrados pelos valores pagos ou a serem pagos em caixa ou equivalente de caixa, ou pelo valor justo dos recursos que são entregues para adquiri-los, na data da aquisição. Os passivos são registrados pelos valores dos recursos que foram recebidos em troca da obrigação ou, em algumas circunstâncias, pelos valores em caixa
ou equivalente de caixa, os quais serão necessários para liquidar o passivo no curso normal da operação. E segundo, variação do custo histórico. Uma vez integrado ao patrimônio, os componentes patrimoniais ativos e passivos podem sofrer variações decorrentes dos seguintes fatores: A. Custo corrente. Os ativos são reconhecidos pelos valores em caixa ou equivalente de caixa, os quais teriam de ser pagos se esses ativos ou ativos equivalentes fossem adquiridos na data ou no período das demonstrações contábeis. Os passivos são reconhecidos pelos valores em caixa ou equivalente de caixa, não descontados, que seriam necessários para liquidar a obrigação na data ou no período das demonstrações contábeis. B. Valor realizável. Os ativos são mantidos pelos valores em caixa ou equivalente de caixa, os quais poderiam ser obtidos pela venda em uma forma ordenada. Os passivos são mantidos pelos valores em caixa e equivalente de caixa, não descontados, que se esperam seriam pagos para liquidar as correspondentes obrigações no curso normal das operações da entidade. C. Valor presente. Os ativos são mantidos pelo valor presente, descontado do fluxo futuro de entradas líquidas de caixa, que se espera que seja gerado pelo item, no curso normal das operações da entidade. Os passivos são mantidos pelo valor presente descontado do fluxo futuro de saídas líquidas de caixa, que se espera que seja necessário para liquidar o passivo no curso normal das operações da entidade. D. Valor justo. É o valor pelo qual um ativo pode ser trocado ou um passivo liquidado entre partes conhecedoras, dispostas a isso, em uma transação sem favorecimentos. Princípio da competência. O princípio da competência determina que os efeitos das transações e outros eventos sejam reconhecidos nos períodos a que se referem, independentemente do recebimento ou pagamento. O princípio da competência pressupõe a simultaneidade de confrontação de receitas e de despesas correlatas. Princípio da prudência. O princípio da prudência determina a adoção do menor valor para os componentes do ativo e do maior para os componentes do passivo, sempre que se apresentarem alternativas igualmente válidas para a quantificação das mutações patrimoniais que alterem o patrimônio líquido. O princípio da prudência pressupõe o emprego de certo grau de precaução no exercício dos julgamentos necessários às estimativas em certas condições de incerteza, no sentido de ativos e receitas não sejam superestimados e que passivos e despesas não sejam subestimados, atribuindo maior confiabilidade ao processo de mensuração e apresentação dos componentes patrimoniais. Espero que tenha ajudado. Irei fazer um vídeo só com resolução de exercícios sobre princípios. Caso tenha gostado, deixe seu like.